sejam bem-vindos! Começa agora a sua festança semanal de cultura brasileira. A história do forró vai animar nosso arrasta-pé de hoje. Luiz Gonzaga e outros mestres do gênero são estrelas que não poderiam faltar num programa como este, que, aliás, está uma verdadeira constelação. Veja nesse Almanaque Brasil Estelar, a magnífica passagem do cometa Halley. Uma viagem espacial em nossas quadras de vôlei. Uma estrela brilhante da nossa música popular. O homem que agregou estrelas à nossa bandeira. Os talentos de um maestro anos-luz à frente de seu tempo. E muitos outros corpos celestes que compõem a galáxia Almanaque Brasil. Um sopro divino que sobe pelos pés da gente e de repente se lança, sanfona fora até o coração do menino. Os versos de Gilberto Gil traduzem bem a emoção que toma conta da gente num baile de forró. Mas você sabe de onde vem toda essa riqueza? A empresa inglesa que construía uma ferrovia em Pernambuco promovia vários bailes para seus funcionários e nos cartazes escrevia For All, ou seja, para todos. Alguns dizem que essa é a origem da palavra forró, mas outros defendem uma teoria mais consistente. Ela teria vindo da África, da palavra forrobodó, que em língua banto quer dizer bagunça, festança, arrasta-pé. Polêmicas à parte, o fato é que há séculos os ritmos que fazem parte dessa tradição, como xote, chachado, quadrilha, coco e baião, se espalharam do Nordeste para todo o Brasil e do Brasil para o mundo. O baião e sua família foram a resposta brasileira à invasão estrangeira de polcas, tangos e boleros no período. E perpetuaram-se na nossa cultura. A primeira música gravada com o nome forró foi Forró do Mané Vito, de Luiz Gonzaga e Zé Dantas, em 1949, com uma letra pra lá de belicosa. Meu delegado, sem encrenca eu não brigo, sem ninguém bulir comigo, não sou homem pra brigar. Mas nessa festa, seu doutor, perdi a karma, tive que pegar nas armas, pois não gosto de apanhar. Seguindo o exemplo, foram surgindo outros forrós, como forró em Limoeiro, forró em Caruaru, forró em Campina. Todos tinham em comum a sensualidade bem-humorada e muita valentia, turras e banzés. Pois forró sem confusão não é forró de verdade. Nosso convidado de hoje para um papo cabeça define o início de sua trajetória musical como um puro acidente. Feliz acidente esse que nos presenteou o talento do maestro Júlio Medalha. A minha mãe era uma costureira, ela tinha uma tabuinha desse tamanho assim, ficava o dia inteiro ali com a agulha e a linha fazendo seus vestidos, vendendo para as grandes famílias de São Paulo, e o rádio ligado o dia inteiro. No seu silêncio, ela ouvia aquelas sonoridades e toda aquela radiofonia riquíssima e provocadora. E tinha uma sonoplastia que envolvia aquele radioteatro que circulava pela casa, que eu ouvia. Comecei a me apaixonar por aquelas sonoridades, depois que me dei conta que era uma sonoplastia e uma cultura popular de altíssimo nível, com Stravinsky, Debussy, Tchaikovsky, e fui assim me apaixonando por uma sonoridade rica e me tornando depois músico, graças a essa provocação que veio pelo rádio brasileiro do passado. Minha formação é erudita, me formei na Alemanha como regente sinfônico, regi grandes orquestras e continuo regendo na Europa e aqui no Brasil, e fazer arranjo para alguns compositores mais inquietos aí, que sempre existiram na música brasileira, porque aí a gente entrava na música popular como uma espécie de provocador e levar um outro tipo de informação para a música popular que não faz parte daquela espontaneidade da música brasileira. Criou-se no Brasil, na realidade, uma matéria-prima musical muito rica, e isso então os compositores das chamadas salas de concertos, os compositores eruditos, tiraram proveito disso. Isso é uma coisa muito antiga. A gente ouve hoje uma música de Bach, sarabande, gigue, courante, etc. Nomes tão sofisticados, bourrée. Na realidade eram danças populares. Minueto. O que era minueto? Minueto era um troço que dançava na rua. A corte pegou aquilo, trouxe para dentro da corte, dançou um movimento mais lento, etc. A valsa. O que era? A valsa é um minueto um pouco mais excitado, né? Então, essa relação da chamada música erudita com as raízes e com a expressão popular espontânea sempre existiu.
Nosso papo com Júlio Medalha não para por aqui, não. A gente vai fazer só uma pausinha e depois do intervalo tem muito mais. Hoje eu trouxe como desafio um trava-língua daqueles. Casa suja, chão sujo. Parece fácil, não é? Mas se você aumentar a velocidade, fica praticamente impossível. Quer ver? 1, 2, 3 e... Casa suja são sujos. São quem? São sujos. Chão sujo. Casa suja. Vai, casa suja, são suja. Vira. Por que você não fala rápido? Casa suja, chão sujo. Casa suja, chão sujo. Não, não errei não. Não errei não. Almanaquês não erra trava-língua, não. Tchau. Que é isso? Eu não errei não. Casa suja, chão sujo. Casa suja, chão sujo. Casa suja. Ih, errei agora. Quando rola um mal-estar, dor de cabeça, enjoo, entre outras mazelas do dia a dia, muita gente prefere recorrer à ciência doméstica. Afinal de contas, tem chá pra tudo, né? O chá realmente é bom. A gente toma e se sente bem mesmo. Todos os chás usados pela população têm um efeito benéfico. Então tem o planta calmante, tem o planta digestiva, tem o planta analgésica. Tem o jamaracaru e a disciplina, serve pro rins. O erva doce, para gases, pro estômago. Jatobá e batosa. O rins é o chá do quebra-pedra. A quebra-pedra gosta de crescer em frestas de parede. Quando ele tem um rachadinho, ela cresce. E ela tem um sistema de raiz tão forte que ela vai crescendo e vai quebrando as pedras em volta. Daí ela chama quebra-pedra. Não para o cálculo renal. A cura depende essencialmente do paciente, se ele vai seguir as orientações corretas para tomá-lo. A infusão é aquecer a água e não ferver. Não ferva, só esquenta, morre. Até ela chegar para uma temperatura de 40 graus no máximo. Mas é o seguinte, tem que fazer a dosagem certa, não é só chegar, comprar e levar. Igualmente como você pegar um vidro de antibiótico, você não vai poder virar ele todo de uma vez na boca. Tem chá pra tudo. Tem chá pra gastrite, chá pro fígado. Chá pra tudo que tem direito. É uma beleza. Ao ouvir a expressão Jornada nas Estrelas, a primeira coisa que vem à mente são as aventuras intergalácticas e homens de orelhas pontudas. Mas não é bem dessa jornada que eu tô falando, não. Hoje nós temos a melhor seleção masculina de vôlei do mundo. Mas até os anos 80, esse esporte não fazia muito sucesso por aqui. Foi quando surgiu uma geração de jogadores que deixou o país de boca aberta. Montanaro, William, Renan e especialmente Bernard. Foi ele o criador do saque Jornada nas Estrelas, batizado em homenagem à série de TV que fazia muito sucesso na época. A técnica consistia, basicamente, em sacar para o alto, com a parte externa da mão, mandando a bola a mais de 25 metros de altura. A redondinha caía a uma velocidade absurda, o que costumava causar problemas para o time adversário. A convidada do Cantos do Brasil de hoje já cantou um pouco de tudo. Do samba ao fado, da lambada ao forró, mas sempre com um estilo que é só seu. Maria de Fátima Palha de Figueiredo, a nossa Fafá de Belém. Fundamentalmente, eu sou uma mulher brasileira que canta. Desde a mulher mais simples, a mulher mais sofisticada, eu conheço esse universo feminino. E é essa mulher que eu tento verbalizar. Você vê esse meu jeito de pessoa liberada, mas não sabe que por dentro não é isso, não sou nada. Eu nunca me preocupei em vender disco, eu sempre gostei de fazer show e adoro. E essa é a minha onda, entendeu? É meu dilema de tudo que aprendi da vida. Eu canto conforme ouvi de Milton Nascimento e Fernando Brant, aonde o povo está e onde queira me ouvir. Vou recomeçar, vou tentar viver. No domingo eu toquei com a Sinfônica de Heliópolis. E eu vi aquelas crianças todas, aqueles adolescentes, começaram a tocar com 4, 5 anos de idade e fizeram a opção da música, apesar da facilidade de virar um marginal.
E é nesse país que eu acredito. É esse país que eu quero viver, é com esse país que eu quero cantar. E o Brasil é muito amplo, quer dizer, musicalmente é genial. As ervas de limpeza, as ervas de proteção, os tucupis, os jambus, os cupuaçus, bacuris, que todos mais ou menos se parecem, mas não parecem, são os cheiros e os sabores do Pará. Isso aqui tá muito bom, isso aqui tá muito bom, mas alguém pode estragar. Depois do intervalo, Fafá de Belém continua soltando a voz no Cantos do Brasil. Agora, você fica com o nosso infalível e exclusivo medidor de brasilidade. Chegou a hora de testar os conhecimentos do nosso amado povo com o Brasiliômetro. E como falamos sobre Luiz Gonzaga, eu gostaria de levantar aqui uma questão seríssima de paternidade. Um brasileiro muito notório e bastante popular em sua área se dizia filho de Luiz Gonzaga com Elvis Presley. Você tem alguma noção de quem seja esse cidadão? Imagine a combinação: corpinho de Elvis e cara de Gonzagão. Imaginou? Serguei aquele. O Falcão? Caetano Veloso. Nunca ouvi falar não. Uma dica magnífica. Este homem de tão estranha paternidade tinha o sonho de ser escritor. Já matou? Daqui a pouco eu volto com a resposta. Bem-vindos de volta! Lembram-se do nosso desafio? Quem se proclamava filho de Luiz Gonzaga com Elvis Presley? Alternativa A, Itamar Franco. B, Raul Seixas. C, Genival Lacerda. Ou D, Zé Bonitinho. Uma mistura de Elvis Presley com Luiz Gonzaga. Quem? Então, Itamar. Raul Seixas. Não é o Raul Seixas? É ele. É isso aí! Alternativa B. B de maluco, beleza. B de Brasil. É o aprendiz de feiticeiro Raul Seixas, meu camarada. Clique Rá pra você. Raul Seixas era mesmo uma figura ímpar com suas teorias. Dizia não ter dúvidas de que Bob Marley criou o reggae ouvindo um disco de Gonzagão. Exageros à parte, o fato é que o forró e os ritmos nordestinos influenciaram muita gente. A origem das batidas do sertão, agreste e zona da mata, perde-se no tempo. O baião já existia como batida do violeiro, que espera a resposta do outro no repente. Ou como baiano, música e dança mestiça de mundos africanos e fados portugueses. Outras melodias, como a de Asa Branca, tinham raízes no folclore nordestino. É por isso que a máxima que Senhor disse um dia sobre o samba vale também para a nossa ultradinastia musical. Baião também é como passarinho, é de quem pegar. E a partir dos anos 40, os ritmos nordestinos pegaram mesmo. Passaram de regionais a nacionais. E contagiaram o Brasil inteiro. O resultado? Frutos cada vez mais saborosos. Caetano Veloso dizia que o baião era o lastro da tropicália, destacando que até mesmo a batida da bossa nova tinha influências do gênero. Muitos outros artistas fizeram coro. Entre os discípulos do forró nos anos 70, o cabelão era a marca registrada. O que levou a um comentário divertido do mestre Jackson do Pandeiro. Esse pessoal é cabeludo, mas não é cabra safado, não. Agora você vai curtir mais um pouquinho do nosso afinado papo cabeça com o maestro Júlio Medalha. Eu fiz muita música para cinema e para teatro e para televisão, tem mais de 200 trilhas sonoras, né? Eu procurei desenvolver muito esse projeto de trabalhar com o som como um elemento de narração, que depois eu deixei até escrito em outros livros, né? Que eu escrevi também, e onde eu procuro racionalizar essa função do som como um elemento de narração dentro de um contexto dramatúrgico, seja ele de televisão
de rádio, de cinema ou de teatro. O tropicalismo aconteceu na minha vida por um mero acidente, uma mera coincidência. Mas uma vez eu escrevi uma música para uma peça de teatro da Cacilda Becker, chamada Isso Devia Ser Proibido, de autoria do Braulio Pedroso. E a Cacilda Becker e o Valmor Chagas cantavam, né? E o Caetano Veloso assistiu nesse festival e me convidou então para escrever um arranjo de uma música que ele levou na minha casa, na Lapa, e disse: olha, essa música eu gostaria que você fizesse o arranjo, parece que vai se chamar Tropicália, não está certo ainda quanto ao nome. Que serviu, inclusive, de start, de início, de provocação daquele movimento tropicalista que foi um dos movimentos mais ricos de música popular brasileira que eu conheço no mundo inteiro, porque era uma coisa muito ampla. A grande qualidade daquele movimento todo era não só a sua provocação cultural, política e social, mas era também a grande qualidade das músicas. O grande desafio do século XXI agora é estabelecer outra vez um relacionamento da tecnologia com o talento criador. Infelizmente, houve uma separação das duas coisas, né? E nesse momento, quando os dois estiverem dialogando outra vez intensamente, eu não tenho dúvida que, com todas as conquistas técnicas e com todas as experiências culturais que se teve durante esse século XX tão revolucionário, vai se produzir uma cultura muito criativa, nova, provocadora, de grande qualidade, que vai fazer o ser humano mais feliz. A passagem do cometa Halley foi um acontecimento muito aguardado em 1986. O estardalhaço da mídia e a expectativa do povo eram bem grandes. Mas há quem diga que não foi lá grandes coisas. Mas apesar da frustração, o evento ficou na memória. Lembra dessa? Eu lembro que minha avó falava que era o fim do mundo. Foi muito alvoroço. Eu lembro que ele assustou um monte de gente, as pessoas ficavam com medo dele cair. Tanto que onde eu moro até hoje tem uma padaria com o nome Cometa Halley. Então, a gente ficava esperando quando vai ser o fim do mundo. Cadê? Ah, lá. Aí um dizia, eu vi, eu disse, eu não vi. E eu tentei, né, pra binóculo, assim, sabe? Mas deu pra ver pouquinho, era noite, não era dia. E aí a gente ficou até 2 horas da manhã, eu lembro, eu e meu irmão, esperando o cometa passar pra ver se o mundo acabaria ou não. Sabe quando a gente ganha alguma coisa assim, espontaneamente, sem ter que dar nada em troca e sem ser Natal ou aniversário? É bom ganhar as coisas de mão beijada, né? Mas sabe de onde veio essa curiosa expressão? Ela remonta ao século XIV, quando os monarcas europeus beijavam a gloriosa mão de sua santidade o Papa. Logo depois, ofereciam à igreja ricas doações como terras, palácios e outros bens. Davam de quê? De mão beijada, amigo. Quem usou a expressão pela primeira vez foi o Papa Paulo IV, em 1555. Os papas aceitavam numa boa, né? Afinal, de cavalo dado não se olha os dentes. Mas essa é uma outra história de almanac. Aposto que aí na sua cidade tem uma rua, avenida ou praça com o nome do nosso ilustre brasileiro de hoje. Não é à toa, né? O sujeito expandiu o nosso território em 500 mil quilômetros e sem um só tiro. José Maria da Silva Paranhos Júnior, ou Juca para os íntimos, entrou para a história como o Barão do Rio Branco, um dos nossos mais consagrados diplomatas. Antes dele, nossas fronteiras mudavam seguindo os interesses de cada governante. O barão fechou acordos para consolidar para sempre o território nacional. 500 mil quilômetros quadrados foram incorporados ao Brasil, incluindo um estado inteiro, o Acre, cuja capital leva o seu nome. Não é à toa que ele é considerado o patrono da diplomacia brasileira. Barão do Rio Branco foi ministro das Relações Exteriores ao longo do mandato de 4 presidentes. Sisudo à primeira vista, logo conquistava os interlocutores. Apreciava feijoada, peixada e compota de bacuri, que adotou como uma das sobremesas oficiais no Itamaraty. O barão era tão considerado que, quando faleceu, em 1912, adiaram até o carnaval no Brasil. Dá pra imaginar? A frase de Getúlio Vargas resume bem sua trajetória. Ele, apontando para o mapa do Brasil, poderá dizer: eis o meu poema.
O surf é um esporte que já faz parte do nosso cotidiano. Você não precisa mais ir até a Califórnia para viver a vida sobre as ondas. E para ver como é que se faz uma prancha de surf, você não precisa nem se levantar do sofá. O surf nasceu na Polinésia. Só os reis que podiam descer as ondas de pé. Tá? Os seus súditos lá só podiam descer as ondas deitado. A nossa matéria-prima hoje dentro do Brasil é uma matéria-prima muito boa, comparado a anos atrás. Então isso deu uma evolução muito legal mesmo, sabe? Tanto pra gente fabricar as pranchas, como pro próprio surfista ter essa prancha hoje com essa matéria-prima de ótima qualidade. O início de uma prancha começa-se com um bloco de proletano, tá? Onde o shaper fazendo a medição, tá? Do bloco, para poder depois ser jogado o outline em cima. Após riscar o outline, aí a prancha vem aqui para a máquina de perfil, para poder fazer o desbaste mais correto e deixar bem plano, né, a prancha. Após esse serviço, ele vai fazer o caimento de borda, para poder deixar a borda totalmente redonda. Após o término do shape, a prancha vai para a parte de pintura, que entra nessa parte de airbrush. Após a parte de pintura, vem a parte da laminação, tá? Feita com tecido de fibra de vidro e resina poliéster cristal. Depois da prancha laminada, é dado um banho de resina nela, que seria os hot coats. Depois dessa parte de hot coat aí, é colocada a parte de quilhas. Instalou as quilhas, vai para a parte de sand, tá? Que é a parte de lixa seca. Depois da parte de sand e a parte de lixa seca, a prancha volta de novo para a parte de laminação, é dado mais 2 banhos, que são os banhos de finish. E após esse banho de finish, vem a parte de lixa d'água ou polimento, aonde sua prancha está pronta para ir para o surf. E lá vai novamente o Almanac Brasil fazendo o bonito, difundindo a cultura e testando os conhecimentos da nossa população. Temos agora, especialmente para os amantes do futebol, um enigma sonoro. Vamos ver quem sabe de quem é esta voz. Sei lá, calça 40 e usar bigode, como é que pode? Olho no lance. Otávio Mesquita. Rivelino. Otávio Mesquita? Dá um chute, pode chutar. Pelé. Emílio Santiago. Tem a ver com futebol, mas não é o Pelé. Quem? Galvão Bueno. Não é o Galvão Bueno. Quem é essa voz? Netinho? É isso aí, mano. Você errou, não é o Netinho, não. Tem outro palpite? Luciano do Vale. Também é locutor. Vamos lá. Silvio Luiz. Silvio Luiz. A mulherada surpreendendo. É o Silvio Luiz. Foi ele. Mas se você foi pego na banheira de chinelinho e touca, não se apoquente. Na próxima você faz um gol de placa. Valeu! Agora, mais uma palhinha da nossa versátil Fafá de Belém. A vida, para mim, é sempre uma busca de novas coisas. Eu não me aquieto, não gosto do tradicional, não tenho paciência para ter um estilo. Se você crê em Deus, erga as mãos para os céus. Gravar o óbvio nunca foi a minha história. Quando eu gravei a primeira dupla sertaneja e coloquei no circuito das FMs, gravei Estamos em Choró, queriam me crucificar e jogar sal em cima, né? Longe dos olhos de dentro do meu coração. Eu acho que isso é que me mantém, mantém curiosa, né? Curiosa. Essa é a minha... Eu sou uma menina curiosa. Até hoje, graças a Deus, passaram-se os anos, mas essa natureza continua. Na campanha das diretas, eu reencontrei um país que eu conhecia e o outro que eu não conhecia e só conhecia de ouvir falar. Eu via o Brasil que eu conheço, eu via tantas caras que eu via em comícios perdidos apostando que era possível uma democracia. De quem é sair a santa. Foram 35 comícios pelas diretas, olhando o rosto de cada brasileiro, de cada estado do Brasil. Isso ficou marcado na minha alma, eu acho que na alma de todo brasileiro. Eles cobrem o Brasil.
povo brasileiro! E assim como um cometa passando pelo céu estrelado, lá se vai mais um Almanac Brasil. Mas não se preocupe, porque semana que vem o programa passa novamente, trazendo só o bom e o melhor da cultura brasileira. Enquanto isso, estamos lá na internet com site, Twitter, YouTube, tudo mais que você tem direito. Até lá! Chama verequete, a chama verequete, a chama verequete, a chama verequete.